Olá, passei por aqui hoje para a gente falar um pouquinho das ciências da mente que podem te ajudar, né? Então eu queria fazer um paralelo e também mostrar a diferença de algumas ciências que estudam a mente, né? Boa noite a todos que estão chegando, tá? Então vamos lá. Você pode... a coisa começa mais ou menos assim, né? Quando você precisa de ajuda, a primeira coisa é que você tem que fazer é pedir ajuda, né? Mas pedir ajuda sempre para quem você realmente tenha confiança, né? Não adianta, às vezes, por exemplo, dependendo da situação, você vai pedir ajuda para os seus pais. Sempre quem tem um envolvimento emocional com você compromete a análise e compromete a ajuda que a pessoa vai te propor, não é verdade? Por mais amor que seus pais tenham, né? Seus pais, as pessoas mais próximas, marido, esposa, filhos, vão querer sempre te ajudar, mas assim, o aspecto emocional, ou então o julgamento da pessoa fica comprometido, né? Por isso que, dependendo da situação, primeira coisa, sempre que você precisar de ajuda, peça ajuda, não é verdade? Peça ajuda, mas veja a quem pedir essa ajuda, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Agora eu queria falar para vocês a diferença entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, né? Porque as pessoas fazem fazem confusão. E tudo bem, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas é interessante porque as pessoas alguns pensam que a psicanálise é uma área da psicologia, outros pensam que a psiquiatria é uma área da psicologia. É muito interessante isso, né? A psicologia parece que abraça tudo aí, né? Não é verdade? Bom, mas vamos lá. O que acontece? Só um segundo, só esqueci de abaixar o som aqui do lado. Vou lá no quarto e já volto. Só um minuto. Agora sim, agora eu estou me ouvindo aqui. Bom, vamos lá. A psiquiatria ela é uma área da medicina. Parou você. Ela é uma área da medicina, né? Então a pessoa ela vai estudar medicina, estuda 7 anos e faz 1 ano de especialização. O que acontece com a psiquiatria? Muito interessante. A psiquiatria ela vê a mente, né? Ela vê a nossa mente, que assim é um órgão aparentemente abstrato, porque ele é oriundo do cérebro, né? De toda a neuroquímica que rege o nosso cérebro, surge a mente, surgem os pensamentos, surge a consciência, né? Agora a psiquiatria, ela vê o seguinte, ela vê a mente, mas a atenção dela é para o cérebro, né? Ela tem atenção para a mente, mas ela se foca no cérebro, que é o órgão físico, né? Como ela é uma área da medicina, a psiquiatria ela vai atuar com os fármacos, com os remédios, né? Eu lembro até uma vez que, há muitos anos atrás, quando eu era garoto, que uma psiquiatra me recomendou um remedinho que continha serotonina. Serotonina, ela dispara o prazer, a alegria de viver, né? Então ela vai mexer nesse aspecto com você. Então eu iria fabricar artificialmente no meu corpo a serotonina. Então o que acontece? Essa é a psiquiatria. A psiquiatria ela atua em paralelo com a psicologia, né? A psicologia faz o diagnóstico do quadro, da onde está inserida a pessoa, qual o contexto, qual que é a situação, e dependendo da situação, ela aciona a psiquiatria, que a psicologia vai trabalhar o aspecto mental, do histórico da pessoa, o que originou aquela situação, por que a pessoa tem aquela dificuldade.
Mas assim, dependendo da situação, da gravidade, né, ela aciona junto à psiquiatria, que entra com os fármacos, com os remédios que vão atuar ali. Essa é a grande diferença, né? Mas assim, apesar do meu envolvimento, né, com psicanálise, né, da minha formação em psicanálise e em neurociências também, que a minha paixão é neurociências, a psicologia ela é muito rica, né, porque ela estende o braço para vários lados. Na verdade, ela estende o braço para vários lados. E teve origem, como teve também várias e várias ciências, né? Teve origem lá na Grécia Antiga, nos estudos, né? Nas academias, quando os grandes filósofos sentavam para questionar tudo, questionar o mundo, a origem de tudo, né? Lá nasceu a psicologia e eu anotei a data aqui, deixa eu dar uma olhada, peraí, eu não sei onde anotei a data. Mas assim, ela teve a criação em si, né? O nome psicologia surgiu lá em 1900 e pouco, 1800 e pouco, perdão, lá em Leipzig, na Alemanha, né? Então essa é a psicologia. Eu busquei junto à USP, né, fiz umas pesquisas aí, e eles deram uma definição muito bacana, quer ver? Eu anotei aqui a definição que a USP deu. Psicologia, origem na filosofia grega, e em 1879 nasce o termo psicologia. Veja que interessante. Na Alemanha, em Leipzig, né, um estudioso lá colocou um nome, eu não anotei o nome do estudioso. Então, olha a definição que bacana, né, de um professor lá da USP, né? A psicologia ela tem um olhar mais holístico. O que é o olhar holístico? Ela olha sobre tudo, né? Ela não vai, assim, como a psicanálise, se focar estritamente num estudo profundo da mente, né? A psicologia ela tem um olhar mais holístico. Analisa o indivíduo em relação ao seu quadro social e comportamental em que o indivíduo está inserido. Procura atuar antes da psiquiatria, com seus remédios, né? Ou se for o caso em conjunto, como eu comentei com você. Então essa é a diferença principal da psicologia para a psiquiatria. A psiquiatria é um ramo da medicina, vai olhar o cérebro, né? Vai olhar para a mente, mas vai olhar para o cérebro como como algo no seu corpo que precisa de uma atuação, né? Não vai olhar só para o aspecto mental. E aí ela entra, né, após várias análises, testes, né, estudos, aí ela entra com os fármacos, tá bom? Agora a psicanálise, ela é muito interessante. A psicanálise, ela foi criada por Sigmund Freud, né? Quando ele fazia os seus estudos com os seus pacientes, aquelas longas entrevistas, longos acompanhamentos, né? E o que acontece? É uma análise. Vocês estão conseguindo me ouvir? Espero, né? Minha cachorra começou o seu momento aqui de vigília. Bom, o que acontece? A psicoanálise, né? Análise da psique, ela começou com Freud com uma análise profunda e atenta do eu. Tá? Então, dos conteúdos inconscientes, né? Só um minutinho, só um minutinho. Preta, vem aqui, vem. Então agora eu consigo me ouvir aqui. Então ela começou com Freud da análise do inconsciente. Então a psicanálise ela vai fundo, ela é uma análise mais demorada, um acompanhamento mais demorado do eu. É uma análise profunda, vai analisar as associações que você faz, né? Vai analisar não o que você fala, mas o que você quer dizer. Né? Vai analisar assim o que está por trás do seu gesto, das suas palavras e das suas histórias.
Então essa é a psicanálise, né? Por isso que eu gosto muito também da psicanálise. Aliás, toda ciência que traz um conhecimento da sua mente, né, do seu eu, é muito importante para quem gosta de ajudar as pessoas, gosta de estudar o desenvolvimento humano. Tá bom? Então, quando eu comecei aqui o live agora, né, eu falei que quando você precisar de ajuda, procure, mas tenha cuidado, não é verdade? Tenha cuidado, escolha sempre pessoas de muita confiança, não é verdade? Porque, como eu comentei, a pessoa, por mais que ela goste de você, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, né? A análise dela é comprometida. Dependendo da situação, você precisa dessa distância dessas ciências, né? Da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, principalmente a psicologia e a psicanálise. Você precisa dessa distância para não comprometer a análise. Não é verdade? Então você precisa de uma coisa mais técnica, mais profissional, né, para realmente te ajudar. Principalmente se você vai buscar ajuda assim para um tratamento, para você estar numa situação assim de uma confusão mental tremenda, né? Não um transtorno, mas às vezes você está confuso. Eu, quando eu era garoto, eu passei por uma fase de grande confusão e minha terapeuta que me ajudou bastante na época, né? E outra coisa, se alguém ainda tem o preconceito em relação a procurar uma ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista ou caminhando para o psiquiatra, perca esse preconceito, porque todo mundo precisa dessa interação com um profissional dessa área, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa grande multinacional, há mais de 20 anos atrás, né? E a gente tinha a possibilidade de ter o atendimento psicológico, né? E um dia eu falei, eu vou lá, eu vou fazer porque eu não pago nada mesmo, né? Eu pago pela empresa, pelo convênio. Eu vou começar a fazer, eu vou lá ter um momento de ficar batendo papo, conversando com a pessoa. E você sabe que, assim, fui em um descompromisso total, mas assim, me fez muito bem, porque na verdade ela começou a fazer uns testes lá, né, com uma base mais psicanalítica, e foi muito bacana, me ajudou muito, uma coisa que eu não esperava nada me ajudou bastante, sabe? Então, por mais que você fale, eu sou tranquilo, sou sadio, não tenho nenhum problema, procure sempre a ajuda de um profissional. Sempre que você puder, procure, porque você vai descobrir coisas de você que você nem imaginava, tá bom? Agora, eu quero aproveitar, já que nós estamos aqui, né? Hoje em dia também, grande Fábio Henrique, um abraço. Hoje em dia também nós temos o TIC, né? Que são as terapias alternativas. Era comum se falar terapia alternativa, não é verdade? Mas assim, na verdade, o nome assim correto, oficial hoje em dia são terapias integrativas complementares, que é o TIC, terapias complementares, né? Alternativas integrativas complementares. O que acontece? Hoje em dia, né, terapias como aromaterapia, reiki, cromoterapia e várias outras terapias que a gente considerava alternativas, hoje tem formação universitária. Você pode se formar um terapeuta integrativo. Então, assim, hoje tem um reconhecimento da ciência como um todo e cursos reconhecidos pelo MEC desse tipo de terapeuta. E isso é muito bacana, porque o que acontece? Grande Fábio, obrigado, viu? Também sou seu fã, super abraço. O que acontece?
é muito bacana isso, porque esses profissionais, até há pouco tempo atrás, eles eram vistos assim como uma segunda linha de profissionais, né? Porque não tinha formação universitária, aí o pessoal torce o nariz, e etc, etc. Entra um pouco do preconceito aí, né? Então são profissionais muito bons quando devidamente formados, né? Como aromaterapeutas, terapeutas integrativos que estudam vários tipos de terapias, né? Então eles são muito importantes. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Para a psicanálise e para a neurociência. A neurociência, para mim, a neurociência, o estudo da mente, ele é muito antigo, também remonta aos gregos, né? É uma coisa muito antiga que foi. Mas o que acontece? O estudo da mente, ele caminhou a passo de tartaruga, porque assim, a ciência tinha medo de ir lá mexer no cérebro, não tinha equipamentos, não tinha essa preocupação de entender a mente. Então, por muitos anos, se teve conceitos muito errados da mente, né? A coisa começou a melhorar há pouco tempo atrás, a partir de 1970. A partir de 1970, que surgiu o termo formal, né, de neurociência, de ciência da mente, os aparelhos de mapeamento do cérebro chegaram a um grau de profissionalismo muito grande, né? Hoje é possível, qualquer que seja a sua reação para qualquer coisa, se você está ligado a um aparelho, né, de mapeamento cerebral, pelas cores ali, isso é ligado a um computador, né? Ali na tela você vê as reações neuroquímicas que causam no seu cérebro, né? A movimentação de neurônios, a movimentação, tem todo um quadro diante do médico, do cientista que está acompanhando. Por isso que grandes cientistas como Joe Dispenza, né? Ele viaja fazendo lá os workshops, os seminários, e ele viaja com uma equipe técnica que liga esses equipamentos, que faz os testes lá com as pessoas, e é muito interessante. É muito interessante, sabe por quê? Porque assim, as pessoas se curam nos workshops que ele faz. Aí você lembra das histórias dos grandes milagreiros, das pessoas que fazem curas, né? Que ficam conhecidos. No Brasil tem muitos, né? Tiveram grandes pessoas assim que as pessoas acabam endeusando, né? Mas tudo vem da grande fé das pessoas na vontade de mudar. Então muitas pessoas vão nos workshops do Joe Dispenza, por exemplo, Bruce Lipton, outro grande cientista, Amit Goswami, vão nesses, principalmente Joe Dispenza, que faz muitos workshops, ele viaja o mundo assim, mostrando para as pessoas o poder da cura. E não é o poder da cura assim, não é algo místico. É a capacidade que nós não descobrimos ainda de moldar e de alterar todo o nosso cérebro, a nossa neuroquímica, toda a nossa parte de neurônios. Então é muito interessante, nós temos essa capacidade, nós precisamos descobrir. E isso é com muito estudo, na verdade, né? Então, quero dizer para vocês que a neurociência, ela hoje em dia, né, como eu sempre falo nos workshops, nas palestras, a ciência hoje está se encaixando, está se juntando com a religiosidade e, como diz Greg Brady, né, outro grande cientista, está nascendo uma nova religiosidade, que é esse encontro da ciência com a religiosidade, que é essa capacidade de nós alterarmos toda a nossa neuroquímica, todo o nosso cérebro, as nossas conectividades, né, cerebrais, e trazer a cura para a nossa vida. Bom, essas são ciências que podem te ajudar, né? Sempre que você
alguém na sua casa precisar de ajuda, você veja bem se você consegue ajudar, né? Quando uma pessoa está em uma situação precisando de ajuda e às vezes crítica, às vezes uma palavra errada sua, você pode comprometer muito a saúde da pessoa. Então olha bem, tenha cuidado, né, com o que você fala. Se você acha que você não consegue ajudar, então assim, direcione ela para quem possa ajudar, tá bom? Dentro de todo esse quadro, né, entra também, eu vou falar de dois profissionais que é bom você entender, né? Eu fiz uma vez uma formação, um bom tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, eu fiz uma formação em coach. Aí uma vez eu estava num fórum e um psicólogo, sempre teve uma rixa de psicólogos que não gostavam de coaches, né? Porque eles fazem uma formação lá de 4, 5 anos, aí o coach faz uma formação de 1, 2 anos, eles não tinham uma certa rixa. Aí uma vez um psicólogo falou que não gostava porque o coach ele não era um profissional devidamente preparado, né? Eu falei para esse psicólogo, olha, a questão é a seguinte, o psicólogo ele vai atuar de uma forma, o coach vem do inglês, é um técnico, ele vai pegar essa sua situação e vai fazer uma atuação rápida, ele vai resolver uma situação. Ele não é um profissional preparado para lidar com situações da mente, da sua socialização, da sua realidade. Não é isso. Ele é um profissional que ele vai assim, olha, eu estou com um problema de desempenho no meu trabalho, olha, eu estou com um problema com o meu chefe. Ele vai sentar, são geralmente 8 a 10 passos, né? Ele vai elaborar com você um plano para você resolver essa situação. Esse é o coach. Agora um mentor é um cara que ele é uma referência em determinada área. Tem um mentor financeiro, tem um mentor comportamental, então tem vários tipos de mentores. Mas ele é uma referência, um cara que você olha para ele e você fala, caramba, eu quero me espelhar nesse cara, eu quero ser igual a esse cara. Então um cara que ele é assim completo para aquela situação que você precisa. E o que acontece? O mentor, ele é assim, ele vai caminhar lado a lado com você, ele vai sentar com você e falar, olha, vai fazer testes, tem testes específicos, até testes coaches funcionam, né? Ele vai sempre realizar algum teste com você, e vai assim, lado a lado com você, ele vai até se colocar do seu lado e falar, olha, qualquer momento que você precisar de mim, você me procura. Porque o que acontece? Ele vai atuar em você como um todo, para chegar, se não no seu ideal, num eu próximo do seu ideal, né? Então é isso. Espero ter ajudado você, ter mostrado como é que é todo esse, como é que funcionam todas essas ciências, né, de ajuda às pessoas e à mente, ao comportamento, e fico aí à disposição. Ok? Obrigado a todos que apareceram aqui no live, obrigado aos amigos, meu amigo Fábio, aos amigos que apareceram aqui, e fico à disposição. Boa noite a todos.